Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto estivermos enraizados nesta vida, a nossa fé, ela não vai crescer. Eu começo a nossa reflexão com isso, com esse termo que Jesus disse, essa resposta que Jesus deu aos seus discípulos: aumenta a nossa fé. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A nossa fé, ela só vai ter essa dimensão que Deus quer quando nós avançarmos. Tirar o nosso coração deste mundo e colocar o nosso coração em Deus. Esta é a fé que Jesus quer que eu tenha e você. Enquanto nós estivermos com as nossas raízes neste mundo, a gente não vai conseguir perdoar. A gente não vai conseguir viver a nossa conversão plena. A gente vai ficar murmurando. A gente vai ficar aí desanimado. E no final a gente vai fazer aqui a oração para quem está desanimado, composta pelo Papa que estamos celebrando hoje, São Leão Magno. Você precisa de ânimo, não precisa, meu irmão, minha irmã? Ai, o pessoal já até dá um sorrisinho. Ai, padre, eu preciso de ânimo. Eu preciso de ânimo. Então a gente vai rezar depois, concluindo esta nossa reflexão, esta oração para aqueles que se encontram desanimados. Portanto, o desânimo é a raiz ainda neste mundo. Porque a gente perde a vontade de lutar, a gente perde a vontade de olhar lá para frente com esse olhar de esperança. Porque o nosso coração ainda está plantado, né, neste mundo. E como é igual tiririca, né, gente? Tira, daqui a pouco, brota de novo. A gente caminha até bem durante um tempo, mas depois vai voltando de novo as preocupações, os desânimos. Por isso Jesus, ele desafiou os seus discípulos com isso. Olha, enquanto nós estivermos preocupados com as coisas desse mundo, a gente vai causar escândalo para o outro. Olha só que coisa. É o que Jesus diz: é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. E aqui Jesus usa um termo que na época dele era muito comum. As pessoas que causavam escândalo na sociedade, a pena era uma pena de morte. O que era essa pena de morte? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e essa pessoa era lançada no mar. Misericórdia, se a moda pega, hein, minha gente?
o Rio Paraíba aqui ia ser um festival de gente caindo ali dentro, né? Mas ainda bem que já passou tudo isso, Deus nos dá a possibilidade da conversão. Mas a conversão ela só vai acontecer se eu fazer este esforço, dia após dia, de lançar as minhas bases da minha fé em Deus. Aí eu vou conseguir perdoar, como diz Jesus aqui. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Até aí tudo bem, né, gente? A gente reza no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o problema. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Ai, Jesus! Já imaginou se o teu marido pecar contra você 7 vezes, a sua esposa, os seus filhos, e neste dia, 7 dias, eu te perdoo. Ai, Jesus, dá-me paciência. E é assim. Mas a gente só vai conseguir isso se estivermos plantados em Deus. Mas se estivermos plantados ainda com os critérios deste mundo, a gente não vai avançar. A gente vai ficar tocando de roda e não vamos avançar. E não vamos crescer na fé. É o que Jesus diz para a gente hoje. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, só vai acontecer quando tivermos aquele dom do Espírito Santo, um dos 7 dons do Espírito Santo, que se chama sabedoria. Soletrei para que, fui falando pausadamente para você entender. A sabedoria. Existe um livro, como diz, é esse que está na Bíblia, o livro da sabedoria, que o autor nos convida a ter esta sabedoria. Não a sabedoria deste mundo, olha o plantar, mas a sabedoria em Deus, para que nós possamos ser sábios. Olha o que diz aqui o texto. Amai a justiça, vós que governais a terra, aqui para todos aqueles que têm a missão de governar, de estar à frente, seja na sociedade, seja na igreja. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Olha agora, preste atenção. Educa o teu ouvido para escutar isso agora. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. Enquanto eu estiver preso a este mundo, eu estiver enraizado com as coisas do mundo, aí chamamos o mundanismo, esta sabedoria de Deus não vai ter poder dentro de nós. Isso é muito sério, minha gente. O Espírito Santo que a ensina, olha aqui, o Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, porque ser sábio não é ser astuto, não é ser esperto. Afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfêmia com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração, segundo a verdade, e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Amém, igreja? Entenderam? Então, olha aí o compromisso nosso para podermos, então, viver com fidelidade. Sabedoria foi aquilo que Salomão pediu a Deus. Dá-me sabedoria para que eu possa ter discernimento, saber julgar o que é o certo e o que é errado. Isto é a sabedoria, ela que orienta os nossos trabalhos, as nossas decisões. Sair deste mundo e se plantar nas coisas de Deus. É isso que Ele pede para nós hoje. Então, não desanime, meu irmão, minha irmã.
olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: você tem jeito. Você tem jeito. Então, vamos rezar a oração contra o desânimo? Quem quer chutar o desânimo da vida aqui, levante a mão e diga eu. Olha, tem gente que levanta os dois braços. Show desânimo! Então vamos rezar, meu irmão, minha irmã. Aquilo que São Leão Magno compôs, este Papa, doutor da Igreja, um grande homem, porque ele foi colocando nos eixos as coisas que ele viveu durante os seus 21 anos de pontificado. E uma das coisas boas que o Papa Leão Magno fez foi que havia uma grande heresia na sua época, que só viam Jesus a parte divina, não tinha a parte humana. E ele resolveu esse problema. Jesus é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus. Não há separação entre a natureza humana e divina. Olha só que maravilha. Então vamos lá. Você que está desanimado, você que está desanimado aqui nesse santuário, mas você que também está em casa, que está desanimado, já está perdendo aí as forças de lutar, como dizia pai de Jonas, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Então diz assim, coloque a mão no seu coração, escute com os ouvidos, mas faça plantar isso no teu coração agora, meu irmão, minha irmã. São Leão Magno nos ajuda. Não desista nunca, nem quando o cansaço se fizer sentir, nem quando os teus pés tropeçarem, nem quando os teus olhos arderem, nem quando os teus esforços forem ignorados, nem quando a desilusão te abater, nem quando o erro te desencorajar, nem quando a traição te ferir, nem quando o sucesso te abandonar, nem quando a ingratidão te desconcertar, nem quando a incompreensão te rodear, nem quando a fadiga te prostrar, nem quando tudo tem o aspecto do nada, nem quando o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus, junte as mãos, reze, sorria e recomece. Olha que maravilha. Junte as mãos, reze, sorria, com dente ou sem dente, e recomece. Amém, igreja? São Leão Magno, rogai por nós.